Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5, 6 é uma das bem-aventuranças. Bem, fome e sede de justiça, né? Fome e sede de Deus. Um cristão saudável, né? Cheio do Espírito Santo, vivificado, ele tem fome e sede de Deus, das coisas de Deus, né? Você imagina uma pessoa, por exemplo, morta, né? Ela não tem fome, né? Uma pessoa morta, ela não se alimenta, né? Então, da mesma forma, nós, quando estamos mortos espiritualmente, nós não temos desejo, vontade das coisas de Deus, né? Nós não temos fome nem sede das coisas de Deus porque estamos mortos, né? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós realmente nascemos de novo, né? Um dos sinais de que isso já aconteceu na nossa vida, que nós nascemos de novo realmente, é que nós começamos a ter sede, fome das coisas de Deus. Fome e sede de Deus, de se aproximar cada vez mais de Deus. Vontade de estar na presença de Deus cada vez mais, né? Uma pessoa também doente, né? Ela não tem fome, não tem apetite, né? Mesmo diante das coisas mais deliciosas, né? Que quando você está saudável, você come e quer comer mais. Um pudim, por exemplo, né? Quem gosta. Mas quando você está doente, você olha para essas coisas e você fica enjoado, né? Você não quer comer, você está sem apetite. Então, da mesma forma, um crente, quando está sem apetite das coisas de Deus, significa que ele está doente. Ele não morreu, mas ele está doente. Está enfermo. Está precisando de novamente ser curado, de ter a vida restaurada, né? Porque um crente saudável, cheio do Espírito Santo, ele vai ter fome e sede de justiça. Fome e sede de Deus, fome e sede das coisas do Senhor. Quando nós falamos de justiça, nós estamos falando em buscar a justiça de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar as coisas do Senhor, né? E não aplicar a nossa justiça, né, sobre as outras pessoas, né? Porque um grande problema é que nós temos um senso de justiça muito forte com relação ao outro, né? Mas quando é a gente olha mais para a misericórdia, né? Quando alguém pratica algo de errado, você quer justiça. Não, vamos lá, é justiça. Pecou, é justiça. Mas de repente você faz a mesma coisa logo ali depois, e aí você fala, não, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor sabe. Ah, meu Deus, né? Então é uma coisa interessante. Ao outro a gente aplica a justiça, e quando é a gente quer misericórdia. Então não é essa justiça humana que a Bíblia está dizendo, até porque a Bíblia diz que a nossa justiça humana é como trapo de imundícia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, que a gente tem essa tendência de acusar com muita facilidade as pessoas e defender os nossos, pedir misericórdia para os nossos erros, né? Eu fico pensando diante do erro de Davi, por exemplo, do rei Davi, quando peca lá com Betsebe, faz aquela atrapalhada toda, né? Bota lá Urias na frente da batalha para morrer, aquela coisa toda horrível que fez, né? Mas ele recebeu lá a disciplina, foi severamente punido, mas foi perdoado e continuou, né? Prosseguiu, né? No seu chamado, né? De Deus para estar reinando, para estar servindo o Senhor nesse sentido. Mas eu fico pensando se houvesse uma liderança acima de Davi que tivesse o poder de tirá-lo, né, do reinado, né? E essa liderança, diante desse erro de Davi, fico pensando se essa liderança aceitaria aí o perdão de Deus, ou ela aplicaria a justiça humana, tirando o rei Davi do trono. Provavelmente isso aconteceria. Como acontece muito nos dias de hoje, né? Quando um crente erra, quando um líder erra, quando um pastor erra, seja lá o que for, e ele se arrepende de coração, de verdade,
Existe uma disciplina, existe um preço a pagar, mas Deus perdoa. Deus restaura, né? Então a pergunta é, por que tantos pastores, tantos homens de Deus que caíram em algum momento e erraram, né? Mas se arrependeram de verdade, se arrependeram com sinceridade de coração, com lágrimas, com pranto e com choro, por que essas pessoas nunca mais se levantaram? Por quê? Não foi porque Deus não perdoou, foi porque a igreja não perdoou, foi porque a liderança não perdoou. Deus perdoa, mas a igreja não perdoa muitas das vezes, né? Porque quer aplicar a justiça. A gente observa muitas das vezes lideranças querendo ser mais justos do que o próprio Deus. Não, porque fez isso, né, transgrediu e aí ofendeu a Deus com esse pecado, então eu tenho zelo, então não tem mais jeito. Não, peraí, está querendo ser mais zeloso do que o próprio Deus, né? Havendo o pecado e havendo arrependimento real, há o perdão de Deus. E por que então o homem não vai perdoar? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando é o nosso erro, a gente pede misericórdia. Então é fome e sede de justiça, é a justiça de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus que é derramado sobre nós, que nós precisamos também derramar sobre os outros. E ainda falando de fome e sede, é bom também fazer uma observação sobre a questão de, falando de alimento, da morte na panela. Perigo de você comer alimento envenenado. E nos dias de hoje tem muita morte na panela por aí. Tem morte no púlpito, tem morte em pregações, tem morte em músicas. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. Nós não podemos comer qualquer coisa, né? Nós não podemos beber de qualquer fonte. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra. E sempre ao ouvir uma pregação, ouvir uma mensagem, voltar para a palavra e conferir aquilo ali bem devagar. Em oração, em busca da presença de Deus. Porque tem muita gente morrendo por aí porque está comendo coisa estragada. Como tem, né? Então, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Quem está vivo e saudável espiritualmente, ele quer se alimentar cada vez mais de Deus. Ele quer beber cada vez mais da presença do Senhor. Ele quer estar na casa de Deus, ele quer orar, ele quer jejuar, ele quer aprender, ele aproveita as oportunidades para servir o Senhor em todos os momentos. Porque ele tem fome e sede de justiça. E ele é um bem-aventurado. Ele é feliz. Que possamos então ser crentes com fome e sede de Deus. Fome e sede do reino de Deus. E que possamos pedir, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos aí. No nome de Jesus.